O luar mal aparecia entre as árvores. Isso nos deixava cegos. Meu coração pulava do meu peito. Corri pro Kyle, me abaixando para passar despercebida, quando ouvi uma respiração nas minhas costas. Mais do que tudo, eu queria que fosse minha imaginação respondendo ao medo. Mas, infelizmente, os sons não estavam vindo da minha mente. Devido ao horror que me dominou, eu nem percebi que corri mais de 100 metros. Quando voltei ao caminho e vi a nossa casa de turistas, eu comecei a gritar de horror. Um uivo arrepiante ecoou pela floresta e ouvi o grito desesperado do Kyle. E então, houve silêncio. Tudo acabou. Meus amigos corriam em minha direção, me agarraram pelo braço e me arrastaram para a varanda. No caminho, me virei e vi 4 olhos amarelos brilhantes na escuridão entre as árvores. Eles me perseguiam o tempo todo, mas não podiam ir para a luz. No entanto, eu sabia que eles me encontrariam. Kyle se foi! Os cães fantasmas o mataram! Foi tudo que consegui dizer aos meus amigos. Finalmente, eles não me olhavam mais como se eu fosse louca. Todos nós participamos de uma quest assustadora, que se tornou verdade na vida real. Eu sou Alice, e quero contar sobre a maldição que começou a assombrar a mim e meus amigos após a missão. Sim, esse pesadelo começou numa missão. Sendo honesta, eu nem queria participar, mas Kyle insistiu. Na nossa pequena cidade não há nada para fazer, e quando algum entretenimento aparece, é como se fosse uma lufada de ar fresco para os adolescentes. Eu fiquei muito assustada quando todos foram ao local. Estávamos do lado de fora de um hospital abandonado, considerado amaldiçoado. Havia muitos rumores, nos quais eu acreditava. Então a diversão foi montada lá. Kyle me convenceu de que estava tudo bem. Não acreditava no sobrenatural e riu de mim. Mas esse lugar me assustava mais e mais. Na entrada, uma mulher agarrou o meu braço. Ela afirmou que não deveríamos estar lá. Mas ficamos mesmo assim. E na missão, Kyle nem estava mais com vontade de brincar. Foi tão assustador que eu estava pronta para fugir sem ver o final. E quando um esqueleto caiu sobre mim, não me contive e comecei a gritar. Kyle foi assombrado por um fantasma em todos os lugares, e sussurros falavam sobre cães infernais. Então um cara estranho começou a me perseguir enquanto Kyle lutava contra morcegos. Mas o mais assustador eram os cães fantasmas. As criaturas pareciam reais e corriam atrás de nós, nos corredores com olhos amarelos brilhando. Morremos de medo e meu coração quase parava de bater. Mas de repente as luzes se acenderam e os atores vieram. Os cachorros eram parte do cenário, com rodas e lâmpadas amarelas. Nós demos risada, bem nervosos. Chocados, saímos e encontramos a mulher que nos alertou. Dessa vez ela só balançou a cabeça. A missão me assombrou por alguns dias e de repente coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Após voltar para casa de uma corrida noturna, fui me trocar no armário. Assim que abri a porta, um esqueleto caiu sobre mim. Eu comecei a gritar e caí, incapaz de ficar em pé. Eu corri escada abaixo, sabendo que na sala, meus pais e meu irmão estavam assistindo TV. Tomada pelo pânico e perdendo a linha do pensamento com palavras confusas, eu contei sobre o esqueleto que caiu. Os meus pais subiram para o meu quarto. Minutos depois desceram e deram de ombros. Não havia esqueleto nenhum. Eu corri para cima imediatamente, para o meu quarto, e congelei na porta. Ele desapareceu. Eu comecei a examinar o armário. Não havia esqueleto lá. Meus pais sorriram, e meu irmão me chamou de frouxa. Mas eu não achei graça nenhuma. Eu lembrei da missão quando o esqueleto me atacou. No dia seguinte, eu contei ao Kyle. Ele, como esperado, sorriu em resposta. Meu amigo disse orgulhoso que não tinha medo da missão e que essa maldição era besteira. Mas quando ele me ligou 1 da manhã em pânico, gritando: "Alice, escuta um sussurro!", seu orgulho desapareceu. Ele insistiu que ouviu uma voz sussurrando sobre cães, como a missão. Outra coincidência. Ficamos inquietos.
Mas de manhã, quando nos vimos na escola, o bom senso prevaleceu. Estamos velhos para acreditar em assombrações. Mas o que aconteceu dias depois me fez mudar de atitude. Mamãe me pediu para ir no mercado. Não havia problemas. Mas então eu conheci. Um cara assustador bloqueou o meu caminho. Ele ficou na calçada, sem dizer uma palavra ou se mover, me olhando em silêncio. Senhor, eu posso ajudar? Minha voz tremeu medrosa. O homem só inclinou a cabeça. Eu corri para me afastar do esquisito e voltei para casa por um caminho super diferente. Depois disso, eu comecei a ver o estranho sempre. No começo, só me observava. Mas então tentou dizer algo com linguagem de sinais. Pena que eu não pude entendê-lo. E se ele quiser me contar sobre cães fantasmas, como a voz na cabeça do Kyle? De repente, outros que participaram da missão começaram a dizer que notaram coisas estranhas também. Os episódios da missão começaram a ocorrer na vida real. Então, mesmo os mais céticos admitiram o óbvio. Algo estranho acontecia. Decidimos ir ao hospital da missão e descobrir o problema. E se os organizadores soubessem de algo? Depois de nos ouvir, eles se entreolharam. Então decidiram confessar tudo. Sim, esse lugar afeta todos que cruzam o seu limite. Isso porque ele é amaldiçoado. As forças das trevas tomaram crianças que entraram no hospital abandonado por curiosidade. Desde então foram forçados a trazer outros. E dessa forma eles pagam o mal que vive dentro das paredes. De que diabos vocês estão falando? Kyle estava indignado. O resto o apoiou, tentando parecer durões. Mas eu vi o medo nos seus olhos. Saímos rápido e, em vez de irmos para casa, vagamos pela cidade discutindo o que tínhamos ouvido. Nosso amigo Luther se ofereceu para denunciar a polícia, mas Kyle o parou. Kyle se recompôs mais rápido e disse que essas situações eram um jogo da nossa imaginação. Então, para nos divertirmos, decidimos sair da cidade no fim de semana, sem homem mudo, nem fantasmas, nem esqueletos, quase por 2 dias, sem forças estranhas obscuras. Diz aí se isso não parece um grande plano. E foi assim, até que ouvimos o Kyle gritando. Encontramos nosso amigo na rua. Ele corria de um bando de morcegos que o perseguia. Nós ajudamos Kyle a lutar. Ele garantiu que os animais o atacaram, assim como na missão. E à noite, a situação piorou. Gina começou a ouvir música clássica. Nenhum de nós ouviu. E Luther disse que algo rastejava sobre ele. Examinamos e vimos uma pequena aranha, que era inofensiva, mas desagradável. O evento mais assustador foi o uivo arrepiante que ouvimos. Kyle tomou coragem e olhou pela janela. Na escuridão da floresta, ele viu 4 olhos, amarelos e brilhantes. O Luther finalmente cedeu e ligou para a polícia. Ele gritou que estávamos sendo assombrados pela maldição de um hospital abandonado. A polícia não acreditou e nos ameaçaram com uma multa por trote. Os cães fantasmas uivavam há muito tempo e pareciam tentar entrar. Mas então desapareceram. Enquanto Luther confortava Gina, que chorava, Kyle e eu espiamos na escuridão da janela, tentando descobrir se os cachorros saíram. De repente, notei luzes entre as árvores. Devia ser uma casa não longe da nossa. Kyle e eu decidimos pedir ajuda. Não havia outra escolha. Fomos para a rua e corremos pela floresta em direção às luzes. Havia uma estrada bem iluminada, mas o caminho direto era mais curto. Não corremos muito. A escuridão da floresta nos fez desacelerar e avançar no desconhecido. Caminhamos, mas as luzes da casa vizinha não se aproximavam. E de repente ouvimos o uivo. Os cães sentiram o cheiro e começaram a caçada sangrenta. Em pânico, corremos em direções diferentes. E foi um erro. Os cães se aproximaram do Kyle. E voltamos ao início da história. Em casa, chamamos a polícia de novo. Gina mentiu sobre ter sido roubada. Não saímos com a polícia, mas de ambulância. O estresse nos derrubou. O médico se recusou a acreditar no que aconteceu, incluindo que precisávamos salvar Kyle, que os cães levaram para o covil. Eu tentava convencê-los de que meu amigo estava em perigo.
quando Kyle entrou são e salvo. Mas como? Tudo o que passamos foi um jogo da minha imaginação? A resposta era simples. O esqueleto era a decoração do aniversário do meu irmão. O sussurro que contou ao Kyle sobre os cachorros era real. Os pais do Kyle decidiram fazer uma surpresa e lhe dar um cachorro. O mudo era nosso vizinho. Ele era surdo e mudo. E ele só queria conversar. Ainda tenho vergonha da situação com meu vizinho. Os morcegos que atacaram Kyle escaparam do sótão. E a música que Gina ouvia vinha da casa oposta. A minha amiga escuta muito bem. E entre todos, ela foi a única que escutou a tal distância. E quanto aos cães, eram cães comuns. E estavam com fome, pois as pessoas que alugam as casas os alimentam. Essa missão nos assustou tanto que qualquer bobagemzinha inofensiva parecia super assustadora. Mas fomos avisados das consequências. Eu me refiro à mulher que conhecemos lá. Mais tarde, ela disse que seu filho também participou da missão. E ficou tão assustado que por muito tempo não conseguia ficar sozinho no escuro. Ela reclamou sobre os organizadores, mas não teve sucesso. Mas após nosso caso, o jogo passou por verificação. Acontece que ao criar a missão foram utilizadas técnicas proibidas para o melhor efeito. Envolviam um jogo de luzes, sons e imagens, causando pânico severo. Isso é adequado para adultos, mas não adolescentes. Eles não podiam fazer isso. E claro, não havia maldição e forças obscuras que escravizavam os organizadores. Eles decidiram zombar de nós para trazer mais medo. Como resultado, fomos tratados por um psicólogo. E toda aquela missão foi encerrada. Você acredita em maldições? Já aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários, dê o seu like nesse vídeo e compartilhe com os seus amigos.